Polícia em ação. E está entrando no ar o nosso quadro Polícia em Ação. As ações da polícia em benefício da população. Polícia em ação. E começamos o Polícia em Ação e falando aí aqui em São Paulo, um homem fez refém o motorista de um ônibus. Isso aconteceu na região da Zona Leste, lá em Itaquera, aqui da cidade de São Paulo. Mas você vai acompanhar na matéria o acontecimento e depois o desfecho dessa história que veio depois de quase 3 horas de negociação. Acompanhe mais de perto esses outros detalhes também. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Militar, um homem está mantendo este motorista de ônibus mantido refém na zona leste da cidade, em Itaquera, extremo leste aqui da cidade. E segundo informações da Polícia Militar, este homem que faz o motorista refém seria ex-funcionário da empresa de transportes. Mas outras informações obtidas também junto à Polícia Militar dão conta de que este homem é ex-funcionário da SP Trans, que é a empresa que administra o transporte público aqui na capital. Esse motorista está sendo mantido refém desde 5h40 da tarde, portanto há mais de 1 hora, e o sequestrador está com ele com uma arma branca. Não há passageiros dentro deste ônibus e o ônibus está atravessado em uma avenida, Avenida José Pinheiro Borges, Radial Leste, em frente praticamente do metrô Itaquera, extremo leste aqui da cidade. A via está totalmente bloqueada no sentido centro, pelo menos 10 viaturas da Polícia Militar estão no local, Corpo de Bombeiros e também o GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais. Esse homem, portanto, mantido refém há mais de 1 hora. A gente ainda não tem ao certo a motivação, se esse sequestrador, ex-funcionário dessa empresa de ônibus ou da SP Trans, estaria ali fazendo alguma exigência, alguma espécie de vingança. Enfim, as informações pelo momento, por enquanto, são essas. Volto com vocês. O sequestro começou às 5h40 da tarde de ontem e terminou às 8h05 da noite, com o refém libertado após negociação dos agentes do Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar. Ninguém ficou ferido. De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública, o suspeito, um homem de 36 anos, ex-funcionário da empresa de ônibus, foi preso em flagrante por sequestro e cárcere privado. A polícia pediu à Justiça a conversão da prisão em flagrante para preventiva. Ainda não há informações oficiais sobre a motivação do crime. Vamos falar com você que busca adquirir um imóvel ou mesmo alugar um imóvel para a temporada no Rio de Janeiro, na praia de Peró. Confira maiores detalhes com Michel Romanelli, através do site romanelliimóveis.com.br. E vamos ao segundo caso do Polícia em Ação, falando de trânsito. O estado de São Paulo teve o primeiro trimestre mais letal no trânsito dos últimos 10 anos. E não fique admirado, foram cerca de 100 mortes de janeiro até março, número que não era tão alto desde o ano de 2015. Vamos observar mais essa outra informação e cuidado aí no trânsito, né? Mais precisamente, 1.416 mortes. Um aumento de pouco mais que 4% em relação ao ano passado, mas como vocês disseram, é o maior número para um primeiro trimestre em uma década e é também o maior número de mortes desde que essa estatística começou a ser feita pelo Detran por meio do sistema Infociga. Isso dá, em média, 15 mortes por dia no trânsito aqui no estado de São Paulo. E quem são essas vítimas? A maioria homens, mais de 80%, muitos jovens com idade entre 20 e 24 anos. E 1 em cada 3 estava em motocicletas. E tem até um dia, o domingo, é o dia em que essas mortes ocorrem com mais frequência, reflexo do sábado à noite, que é quando esses jovens saem para passear e os acidentes acabam acontecendo no domingo de manhã, de madrugada. Polícia em Ação. Vamos também falar de uma outra estatística aqui do estado de São Paulo. Os registros de furto dispararam aqui em São Paulo no início deste ano.
Foram um total de 60 mil casos. Os dados fazem parte, inclusive, do balanço periódico divulgado pela Secretaria de Segurança Pública. Então vamos acompanhar mais de perto esta outra informação. Os que nos acompanham, neste ano a capital paulista bateu o recorde no número de furtos nos 3 primeiros meses, isso em relação ao começo da série histórica em 2001, quando a Secretaria da Segurança Pública começou a fazer as estatísticas. Em janeiro, fevereiro e março deste ano foram quase 62 mil furtos aqui na capital, um recorde maior do que o do mesmo período do ano passado, que até então era o recorde, num aumento de cerca de 4,5%. Em 2001, os números de furtos aqui na cidade eram de pouco menos de 29 mil. O relatório da SSP divide os dados em 2 categorias: furtos de outros, que se referem a objetos pessoais, como celular, bolsa, carteira, e furtos de veículos, que corresponde a automóveis e motocicletas. No caso do furto de veículos, no primeiro trimestre aqui na cidade, foram registrados pouco menos de 10 mil e em todo o estado foram pouco mais de 22 mil casos. Já em relação, ainda em relação ao estado paulista, os números de homicídio doloso tiveram uma queda. Foram de 644 nesse período, a menor marca em toda a série histórica para os 3 primeiros meses. Polícia em ação. Vamos agora falar das plataformas digitais e o que elas terão que remover. É o nosso terceiro caso de polícia em ação. Então, as plataformas digitais terão que remover conteúdos que promovam ou comercializem os cigarros eletrônicos, conhecido como aqueles vapes, YouTube, Instagram e TikTok e aquele Enjoy e também o Mercado Livre foram notificados pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e teriam que tirar, inclusive até o dia 1º de maio agora, as propagandas. As empresas devem também reforçar o mecanismo de controle para evitar novas publicações desse tipo. No Brasil, a venda dos cigarros eletrônicos é proibida, viu, gente? Os detalhes estão no site da Agência Brasil e o endereço é agenciabrasil.com.br. Observe. Instagram, TikTok, Enjoei e Mercado Livre foram notificados pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e tem até amanhã para retirar as propagandas. As empresas devem também reforçar os mecanismos de controle para evitar novas publicações desse tipo. No Brasil, a venda de cigarros eletrônicos é proibida. Os detalhes estão no site da Agência Brasil. O endereço é agenciabrasil.abc.com.br. Polícia em ação. E vamos agora ao 4º caso do Polícia em Ação, falando do centro de São Paulo, a região da Sé. Então, em São Paulo, o distrito da Sé, ali no centro da capital, é o mais violento para os jovens. Em uma década, a taxa de homicídio juvenil na região praticamente quadruplicou-se e atualmente é 8 vezes maior do que a média de toda a cidade. Esses dados foram divulgados pela rede Nossa São Paulo. Vamos observar mais detalhes desta informação também aqui no Polícia em Ação. O estudo levou em conta dados de mortalidade da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo entre 2010 e 2020. Em uma década, a taxa de mortes no distrito da Sé subiu de 58,3 para 163,3 para cada 100 mil pessoas de 15 a 29 anos. A média dos distritos é de cerca de 20 óbitos para cada 100 mil habitantes nessa faixa etária. Depois da Sé, os distritos que registraram a maior taxa de homicídio juvenil são Marcilac, na Zona Sul, Brás, na região central, Barra Funda, na Zona Oeste e São Miguel, na Zona Leste da cidade. Polícia em ação. E vamos agora à última notícia do Polícia em Ação.
E justamente a última notícia está falando-se sobre crimes virtuais. É uma coisa que cada dia se inventa uma nova modalidade ou jeito, né? Então a cada dia surgem novas tentativas de roubos bancários, os golpes bancários, né? Entre os mais aplicados aí na internet estão o do WhatsApp. Mas observe na reportagem então da TV Bahia mais detalhes e os cuidados que você tem que tomar. Nos últimos 2 anos, Elissandra recebeu várias ligações que a deixaram desconfiada. Por sorte, ela nunca caiu num golpe. Uma das primeiras vezes falou em relação a banco. Então, como a gente sabe que o banco não se comunica com a gente, eu desliguei imediatamente. Elissandra conta que alguns familiares passaram pela mesma situação, mas não tiveram a mesma sorte. Aconteceu com minha tia, com minha própria mãe, agora recentemente com minha avó. Aí a gente também está até vendo isso daí para investigar. Entre os golpes virtuais aplicados em clientes, o do WhatsApp lidera o ranking de denúncias. Foram 153 mil registradas em 2024, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Com 150 mil denúncias, o golpe digital de falsas vendas é o segundo tipo mais comum. O terceiro é o de falsa central de clientes, que teve 105 mil registros. Ainda segundo a FEBRABAN, neste tipo de golpe virtual, o criminoso tem acesso ao número de celular e nome da vítima. Os bancos podem entrar sim em contato com seus clientes para confirmar transações suspeitas, mas nunca solicitam dados pessoais, senhas, atualizações de sistemas, chave de segurança, ou ainda que o cliente realize transferências ou pagamentos alegando estorno de transações. Este tipo de crime pode acarretar em prisão preventiva e uma pena de 1 a 5 anos de reclusão em regime fechado. Mas os golpistas geralmente usam uma conta digital fake e CPF de outras pessoas para se safar da lei. É de suma importância que a vítima busque a delegacia, haja de fato a atuação do advogado ou advogada neste inquérito policial, porque sim, respondendo categoricamente sua pergunta, há a possibilidade do criminoso ser preso, com toda certeza. Polícia em ação. E com esta última informação, que é um alerta para você, o Polícia em Ação dessa semana vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Até lá! Polícia em ação.